Bom dia, meu nome é Adriana, sou assistente social do Movimento de Mulheres, faço parte do projeto Rede Vida Construindo Novas Histórias. Hoje a gente está aqui com um convidado, né, chamado o Lucas, que ele vai se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre ele. Bom dia, Lucas. Bom dia, Adriana, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu tenho 37 anos, eu faço parte do CAIDES como voluntário, também sou representante do Fórum AIDS do Rio de Janeiro, do Fórum de Tuberculose também do Rio de Janeiro. Vivo com HIV há 16 anos, né? Então eu faço parte dos equipamentos de saúde aqui de São Gonçalo. Também sou terapeuta holístico, escritor, entre outras coisas. Eu soube que você é poeta, faz Sim, sou poeta, expressão. eu tenho algumas obras escritas, Muito bem legal. legal. Hoje a gente, né, agradece, né, sua presença aqui, de ter se disponibilizado um pouquinho do seu tempo. A gente queria conversar um pouquinho sobre a visão, né, sua como usuário, né, da nossa rede, né, de apoio, rede pública, da parte assistencial do HIV e AIDS aqui na nossa região e nas abrangências. Então, quais são os serviços hoje que nós temos aqui? Então, indo um pouquinho atrás, né, eu iniciei em Neves, né, no Pan de Neves, onde a gente tinha uma estrutura um pouco precária aqui para o nosso município. Então, sempre a gente fazendo parte de um outro espaço, sendo locais cedidos, né, como foi a questão de Neves, que lá tinha uma estrutura que a gente tinha que dividir espaço até mesmo com cachorro. Então, não tínhamos uma vivência, médicos que faltavam. Então, nessa época, eu tive até abandono. Eu preferi abandonar o meu tratamento do que passar o que eu passava por lá. Depois a gente foi para o Barro Vermelho, também espaço cedido, né, na clínica no Barro Vermelho. E até que conseguimos, né? Quando eu digo conseguimos, foi através do movimento de mulheres, juntamente com o CAIDES e outras instituições, e o Ministério Público, o termo, né, que foi o TAC, é onde que a gente conseguiu diversos espaços, como temos agora a Parada 40, que é o nosso lugar realmente, é um centro de referência para pessoas que vivem e convivem com HIV e outras DSTs, e também o Espaço Vida, onde que agora a gente tem um local de internação próprio, né, evitando certos tipos de constrangimentos, certos tipos de preconceito que ainda hoje existe, né, na nossa área de saúde, nesses equipamentos de saúde aqui em São Gonçalo e também em outros lugares. O estigma e o preconceito ainda está sendo muito forte. Sim, a gente tem essa demanda, né, que as pessoas sempre falam, né, que às vezes não querem ir para determinado local, determinada posto, determinado atendimento, por causa desse estigma, né, do preconceito, de estarem num lugar e as pessoas não saberem né, ouvir falar. Então a gente também sempre ouve falar sobre esse Exata, estigma do preconceito. exatamente, Adriana. Assim, a UNAIDS, ele informou essa semana que 1 a cada 8 pessoas, né, que vivem com HIV estão deixando de ir para os espaços de saúde por causa disso, do estigma, preconceito. Eu vivo ainda o estigma e preconceito em muitos equipamentos de saúde, né? Certa vez eu internado, um dentista, ele não quis olhar a minha boca, ele não tocou a minha boca. Então, você sente. Então, no momento que você está com a maior fragilidade, no momento que você precisa de auxílio, né, da pessoa da área de saúde que se propôs aquilo, até mesmo com amor, né, acontecer essa forma de preconceito, de não querer, até mesmo não te atender. Parece que assim, há uma falta de informação, né? Falta. E é o que eu sempre costumo falar, até mesmo com a coordenação, né, da Parada 40, onde eu faço parte. Vou falar um pouquinho da Parada 40. A Parada 40, ela é excelente nessa parte de humanização, né? A coordenadora Monique, a Vanessa, assistente social, elas são pessoas que elas prezam a isso, né? Essa humanização, sigilo, então, que a gente tanto luta. Lá na Parada 40 a gente consegue. E nos outros locais? E nos postos de saúde familiar? Será que estão preparados? Eu brigo muito disso, sobre capacitação. Mas a gente também vê que há muito, eu costumo falar, Adriana, que é dança da cadeira, né? Porque ao mesmo Sim. tempo que aquela pessoa tá lá, amanhã ela já não tá. Então a capacitação, ela acaba, muitas vezes, o município acha inviável fazer. E com isso quem vai sofrendo? São Sou eu, são os usuários,
né, os beneficiários desse programa. Né? Isso é muito triste acontecer ainda hoje em dia. É, porque devido a todo esse tratamento, todo esse acompanhamento, não acolhimento adequado, faz com que as pessoas não aderam ao acompanhamento, porque Exatamente. existe esse estigma, não acompanhamento, não acolhimento do local que eles deveriam, do espaço que é feito para eles, né? Para eles ter esse acolhimento mesmo, né? De ser respeitado como pessoa, de seus direitos, É no o caso, mínimo que é a o gente mínimo, quer, é os né? direitos. Muitas vezes, Adriana, a gente não quer ouvir nada. Às vezes a gente não quer ouvir o conselho, por que aconteceu isso? Por que você pegou dessa forma? Por que deixou de pegar? Não, às vezes a gente quer um abraço. Um E muitas vezes nos é acolhimento. negado, né? Porque as pessoas estão muito na correria. A gente chega às vezes e olha para a pessoa nem olha para você diretamente. Aí quando você informa a sua sorologia, eles vão olhar e já naquele momento de desprezo, muitas vezes mandando você ir até o seu local de atendimento. E às vezes é uma emergência que você está procurando, né? Uma simples dor de cabeça, né? Que vai ser tratado no UPA, quantas vezes eu fui na emergência, né, aqui do município, e eles falaram, não, aqui não, você tem que ir para o seu local de destino, de onde que você faz o seu tratamento. Né? Então, o que você faz? Não procure, como você falou, não tem adesão. Né? Porque Então, não adianta termos informações, pedir para as pessoas fazerem teste, muitas vezes, se na parte principal, que é a acolhida, não existe. já que você falou em teste, me fala como é que um pouquinho dessa parte de testagem, como é que está sendo aqui no município, né? Faz a testagem, o acolhimento, como é que está? Faz, sim, ó, na Parada 40, ó, nós temos a Parada 40, temos o Hélio Cruz, nós também temos o Zerbrini Marcenal, onde faz a testagem, e também hoje faz, né, nas unidades de saúde familiar. Então, só você chegar, né, não precisa de ser próximo à sua residência, às vezes você quer ir em outro local, né, um pouco mais longe, você tem esse direito, você vai levar a sua documentação e você vai fazer esse seu teste rápido, HIV, sífilis e hepatite. E se sentir também, Adriana, até eu pego esse espaço para isso, se sentir que você não foi acolhido, utilize os nossos espaços. Estamos lá, o CAIDS, o Movimento de Mulheres também, para receber também essas informações, caso aconteça alguma coisa, de vocês não terem um atendimento, né, que eu prezo, humanizado, você pode, né, ir até esses nossos espaços, que está sempre aberto para a população, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, que a gente vai estar ajudando referente a isso. Aí, como é que você vê o acolhimento desses espaços quando a pessoa vai fazer o teste? Positivei. Como é que você vê esse acolhimento desses espaços, como a Parada 40, o Zerbini? Eu consigo falar como usuário da Parada 40. Né? Então, assim, lá você vai fazer o aconselhamento antes, né, de realizar o teste, que já vai ser dado toda a informação, com muito carinho, com muito cuidado, com total sigilo. E após também o resultado, tanto positivo quanto negativo, você também vai ter o aconselhamento juntamente com a psicóloga do espaço, o serviço social. Positivou, o que vai acontecer? Você já vai sair de lá sendo encaminhado, assistente social, psicólogo, nutricionista, foi o que aconteceu comigo. E tudo com bastante sigilo, né? Porque você não é obrigado a contar da sua sorologia para ninguém. E é até crime quando você conta para alguém e essa pessoa, ela espalha Ela a tem esse sua direito sorologia, violado, né? né? Ela tem esse direito violado. E hoje em dia acontece ainda. Por isso que eu falo que o estigma, o preconceito de 1980, Adriana, é o mesmo que acontece hoje. Muitas pessoas, elas tapam os olhos referente a isso. E as pessoas, elas não querem ver, elas não acreditam, né, que ainda exista. Como a tuberculose, no Rio de Janeiro, hoje, nós estamos em primeiro lugar Sim, de tuberculose. E tem gente, se você falar sobre isso, vai falar, mas tuberculose não acabou? Tem pessoas que acham que a tuberculose já acabou, que isso foi erradicado,
Mas não, o Rio de Janeiro está sendo o primeiro lugar. Então, nós temos que correr e fazer como? É informação, levar informação, multiplicar como é essa conversa, né? Compartilhar para os amigos, para os colegas, levar para a escola, para o trabalho, que são debates, são rodas de conversas que devem ser feitas em qualquer lugar. Então, assim, você está me dizendo essa parte da política pública, né? Que precisa ser feito com a questão de informação, disseminar a informação. Como é que você está vendo essa parte de política pública, o SUS em relação às ISTs, aos HIVs, a tuberculose? Exatamente. A política pública ela é muito importante, né? Não só para a política do HIV, da tuberculose, como para toda a sociedade, né? Nós temos aí o SUS, que, lembrando, é a garantia de todos, direito de todos, né? Não existe custo nenhum, até mesmo com o tratamento do HIV. Eu vou lá para o meu médico, faço diversos exames, pego minhas medicações sem custo nenhum. Então, eu agradeço ao SUS por a gente poder ter esse acesso gratuito, né? Porque se não fosse o SUS, eu acho que eu não teria condições de arcar com o meu tratamento. E hoje nós temos em São Gonçalo, Adriana, a frente parlamentar, onde que a gente leva essas demandas, né? Hoje a gente está trabalhando com a demanda do Vale Social. Hoje no município, nós temos o Vale Social com apenas 10 passagens. Sim. E acho que a gente tem que se virar muitas vezes com essas 10 passagens. Mas, Adriana, às vezes eu preciso de ir no médico um dia, no outro dia eu preciso de ir no dentista, no outro eu tenho um psicóloga, no outro eu tenho minha nutricionista. Não é tudo no mesmo dia. Então, isso minha passagem acabou. Então, muitas vezes, eu deixo de ir a algum deles porque eu não tenho. Então, a briga que também já está na frente parlamentar no Rio de Janeiro, também está sendo sobre o Vale Social. E também outras demandas que a população ela pode levar, né? O único problema é o quê? É a falta de adesão de muitos movimentos. Porque nós precisamos muitas vezes de voz, né? A gente precisa de estar ativo. O CAD está ativo, o movimento de mulheres, outras instituições também estão ativas. Mas falta muito mais. Temos que fazer voz agora. Exatamente. Realmente, a gente trabalha essa rede, né? Como a Rede Vida. Então, a gente precisa de trabalhar isso, juntar todo mundo. Eu acho que quanto mais pessoas falarem, mais vamos ser ouvidos. E eu costumo falar com todo mundo. Hoje, né, na política de HIV, muitas pessoas querem falar. Mas uma pessoa que vive com HIV, às vezes, não está nesse espaço. Então, eu brigo muitas vezes, porque é nós por nós. É dar voz. Né? Eu tenho voz, eu tô aqui para falar dos meus amigos, para falar sobre mim, falar minha vivência, porque só sabe a dor de fato, né? Quem sente a dor, quem sabe a dificuldade, às vezes de manhã tendo que tomar aquela medicação, às vezes está enjoado, às vezes não quer nem levantar da cama. Né? Nós sabemos a dificuldade, só nós por nós. Muitos vão falar assim, eu entendo. Não entende. Porque não sente na pele. Não sente na pele o estigma, não sente na pele o preconceito. Realmente isso é muito importante, ter essa rede, né, para ajudar. Porque o que a gente precisa, o que a gente busca é isso, é ajuda. Porque muitas pessoas, como elas não expõem, tem que ter pessoas atrás que vão falar para elas, né? Para elas e por elas. Então, isso é muito importante. Então, esse é o trabalho que eu faço. O movimento, né? Movimento de mulheres, a gente tem um trabalho que é do Rede Vida, que é justamente isso, né? É um trabalho em rede. Então, a gente está sempre tentando, né, dar voz, colaborar da melhor maneira possível, dar orientações da melhor forma possível, né? Para poder continuar esse trabalho, dar voz a essas pessoas que convivem, né, com o HIV e elas terem os direitos delas garantidos. A nossa maior briga, assim, né, de fato, é dar os direitos garantidos, né? É o direito da medicação, é o direito da orientação, é o direito do sigilo, né? É o direito delas ter, como você disse, do Vale Social, que é uma das coisas que a gente tem muitos problemas, né? Porque é o que você disse. Não faço tudo no mesmo dia. Os médicos não são no mesmo dia e dificulta a adesão. Dificulta totalmente. Então, tem muitas vezes que a pessoa não vai nem buscar medicação, não vai fazer o seu exame. Então, às vezes vai no médico, mas não foi fazer o exame no mês anterior. Então, não tem aquele resultado, né, que precisamos para a gente saber, como hoje. Hoje, Adriana, é muito importante que eu sou indetectável e intransmissível. Então, hoje eu não transmito a doença. E muitos locais de saúde, às vezes, o profissional, ele não sabe nem o que essa palavra é.
né? Não Muitos deve... acabam numa era que a gente está de desinformação, de fake news muito forte, Sim. né? Então acaba disseminando. Tem pessoas que falam, isso não existe, né? Então quer dizer, é algo que a gente lutou, algo que realmente de fato existe cientificamente provado, as pessoas até mesmo dentro dos espaços de saúde não têm essa informação, que me deixa muito triste. Então, o que eu vejo que precisa, sim, dentro das faculdades de medicina, de enfermagem, de cursos de enfermagem, ter, de fato, uma aula, uma oficina, seja que for obrigatória, de estigma e preconceito. Não somente com a sorologia, mas é total, porque a gente tem que acabar, erradicar, né, o racismo, o preconceito, o estigma. Eu acho que já está na hora. Como você disse, assim, do próprio município, né, o que está faltando, assim, precisa dessa capacitação, Muito. dessas orientações, para que esse estigma e o preconceito, né, com os usuários vá diminuindo. Existe para que haja uma queda disso, para que a pessoa que vá atender, que vá acolher, saiba de tudo isso. Né? Isso que a gente está falando Exatamente. agora, do não transmissível, né? De não estar detectável, o que é, por Os quê. termos, Adriana, a parte da saúde, ela não está sabendo falar sobre termos. Eu ouvi semana passada pessoas de dentro da área da enfermagem, de dentro da área da saúde, falando de grupo de risco. Não Não existe existe mais mais. grupo de risco, existe situação de risco, né? Eu já vi aidéticos. Tudo isso você acaba ouvindo de dentro de equipamentos de saúde. Então você se assusta, né? Porque a gente estuda um pouquinho mais, então a gente tem. Sabe aquelas pessoas que não têm tanta informação? Imagina o que elas não estão sofrendo lá dentro. Né? Então agora tem que fazer o quê? O Lucas tem que pegar na mão, a Adriana tem que pegar aquele usuário na mão e vamos reivindicar esse direito, porque assim, eu não vou ficar mais calado. Não, Eu não não dá vou, mais. não dá mais. Nós estamos num período que não existe mais isso. A gente tem que Exatamente. saber falar, tem que se impor, tem que ser voz dessas pessoas. Exatamente. É como eu falei, é nós por nós, e se eu tiver que lutar, se eu tiver que gritar, se eu tiver que ir para palanque, ir para público, como eu faço já, né? Que eu exponho a minha sorologia sem problema nenhum. Mas é por quê? Para ajudar o outro que às vezes não consegue ter voz, mas eu mostro que você tem que ter voz, você tem que ir e saber reivindicar os seus direitos. E teve algum tipo de problema, como eu falei, procura os espaços, né, o movimento de mulheres, o CAIDS, entre outros movimentos que também fazem esse trabalho muito importante. E também tem a ouvidoria, né, da prefeitura, que a pessoa pode entrar em contato e reclamar. Não aceitem qualquer coisa. O SUS ele é para todos, sim, mas a gente não deve aceitar muitas coisas. Então a gente tem que entender o que nós merecemos. Só para a gente estar lembrando, né, como você já disse no começo, esses espaços onde as pessoas que convivem com HIV, elas podem ter mais informações sobre, né? Como é que elas podem conseguir essas informações? Você pode falar para a gente? Então, nesses espaços, principalmente a Parada 40, mas qualquer posto de saúde, ele tem lá todas as informações dos espaços aonde que você vai ter todas as informações, né? Se direcionando ao CAIDS também nas nossas redes sociais, Instagram CAIDS, Facebook Riva Fabi, também a gente vai poder dar todas essas informações e também no movimento de mulheres. Mas eu digo, teste rápido, em qualquer posto de saúde você tem esse direito de realizar. Se eles não tiverem testes, pode entrar em contato com a coordenação também da Parada 40, que eles vão informar o melhor local para fazer esse atendimento. O movimento de mulheres ele fica aqui no centro de São Gonçalo, né? Aqui na rua Rodrigues da Fonseca, número 201, que é acessível a todos, né? Então é bem fácil de chegar. O CAIDS fica no O CAIDS está no Alcântara. Alcântara, o espaço cedido no momento fica ali no Curso Luna Carrascosa, pertinho do CIESG, né? Aquele centro de imagem. Então é bem pertinho, então pode procurar lá. Temos os profissionais, nós fazemos o atendimento psicossocial também lá no espaço, mas atendemos a todos. Qualquer dúvida que tiver referente a IST, que tiver referente ao HIV, nós estamos lá para tirar qualquer tipo de dúvida. Toda a nossa equipe está lá humanizado, com total sigilo, com total amor e apoio a qualquer um que nos procurar. Obrigada, Bruno, por disponibilizar o seu tempinho para poder falar um pouquinho com a gente, para poder estar orientando, disseminando essas informações tão importantes, tá? Muito obrigada.
Quiser falar mais alguma coisa? Obrigado, eu quero agradecer, Adriana, por esse espaço, que é um espaço muito importante. Agradeço em nome dos usuários, dos beneficiários também por esse espaço, tá? Que de grande valia. O Movimento de Mulheres está de parabéns, né, por manter essa conversa, né? E vamos ter outras conversas também, eu tenho certeza disso. Então, agradeço pela participação. Muito Tá bom. obrigado. Tá bom, bom dia a Bom todos e dia. obrigada.